Fala, Rovai! Fala, Rovai! O editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Eis que eu fui dormir ontem à noite lendo a matéria do Estado de São Paulo, que revelava que o Metrópolis havia recebido entre 2024 e 2025 27,3 milhões de reais do Banco Master, via Willbank, ou seja, do Vorcaro, o Vorcaro da Peleleca. Pois é, 27,3 milhões. Ao mesmo tempo, eu descobri que o Léo Dias tinha recebido 9,9 milhões. O Léo Dias, aquele fofoqueiro lá, que tem um site de fofoca, 9,9 milhões de reais. E aí, hoje de manhã, sai uma notícia de que o Grupo Massa, ou seja, o grupo do Ratinho, aquele apresentador lá, o Ratinho, o pai do outro Ratinho, que é governador de Paraná, recebeu 22 milhões. Há um tempo atrás, a gente descobriu que o Willbank pagou não sei nem quantos milhões para um seminário do valor econômico lá em Nova York. Quem abriu o seminário foi o Vorcaro, para falar para investidores internacionais com carimbo da Globo. Ainda tem o Luciano Huck, que recebia milhões e milhões, sorteava R$1 milhão em cada programa, com patrocínio de quem? Do Vorcarão. Gente do céu! Quer dizer que é o seguinte, esta é a mídia brasileira que se lambuza no meio dessa corrupção toda e se acha no direito de dar lição de moral, de ficar acusando muitas vezes pessoas sérias e honestas, expondo, destruindo reputações. Eu podia falar de dezenas de pessoas. Eu vou falar de uma que eu conheço relativamente bem, que é o Frei Chico, irmão do Lula. O Frei Chico foi destruído pelo Metrópolis. Todos os dias, aquele jornalista André Chalders e a Andresa Matais detonavam o Frei Chico, fazendo ilações de que ele teria envolvimento com o esquema de corrupção do INSS, colocando o Frei Chico na capa, a partir de matérias sobre o Sindinap, da onde ele é vice-presidente, como se ele tivesse roubado o dinheiro. Foram para cima do sindicato dos aposentados, que é um sindicato sério, que entrega serviços por conta de que ele era irmão do Lula. Não acharam nada, uma agulha na conta do Frei Chico. E aí, um belo dia, eles desistiram de falar do Frei Chico e começaram a falar do Fábio Luiz, porque, supostamente, o relator da CPI do INSS, que é um bolsonarista extremista, acusado de coisas que eu não vou repetir aqui, porque precisam ser comprovadas pelo Lindbergh e pela Soraya Tronic, recentemente, né? E de coisas que ele pode se defender fazendo um exame de DNA. Esse sujeito falou que uma fonte teria dito que, numa gravação lá que tinha o filho do homem, o filho do cara, o filho do moço, esse tal filho do moço citado numa mensagem do careca do INSS seria o Fábio Luiz. E a partir disso quebraram o sigilo
bancário do Fábio Luiz e descobriram que ele tinha uma empresa pequena que girava em 2 anos, 3 anos, muito menos do que o Metrópolis recebeu do Vorcaro em meses. Em 4 anos, a movimentação total da empresa do Fábio Luiz era 1/3, 1/4 do que o Metrópolis recebeu em alguns meses do Vorcaro. E aí? Tudo bem. Vocês viram manchete? O Estadão deu a matéria. Isso deveria dar Globo Repórter. Eu imagino que hoje lá a Globo News vai só falar disso. Será? 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 Será que vai ter Jornal Nacional? Será? Será? Será que vai ter manchete no Globo? Será? Oh, evidentemente que não, porque há um compadrio nessa mídia. Muitas vezes a gente aqui é indagado, né? Inclusive por político. Oh, por que vocês não têm um esquema como o do Metrópolis, uma cobertura aqui? Aí vai assessor lá, você chega, os assessores às vezes falam, pô, é difícil falar com vocês, porque vocês não têm aqui, por exemplo, uma sucursal. O Metrópolis tem, a Globo tem, a Folha, não sei quem mais tem. Eles ficam aqui, o deputado acaba falando com eles. Ministro de Estado ia no Metrópolis, falar com o Metrópolis, com esses. Alguns jornalistas são sérios no Metrópolis, hein? Não estou falando de todos, não. Tem jornalista bom lá também, como estou em todo lugar. Mas tem muito vagabundo, porque o esquema é vagabundo. O esquema é vagabundo. E agora fica claro e evidente, comprovado. Não dá para entender essa explicação de que por causa da série D. Eu fiz um vídeo que está aí nas redes, explicando ali as datas. Eles começam a pagar o cara em janeiro, porque, na verdade, o dinheiro sai da conta do Metrópolis e vai para a conta do Luiz Estevão. Vai direto para a conta dele e da família. É quase como um esquema de lavagem de dinheiro. Eles iam chamar disso, se fosse na conta do Frei Chico. O dinheiro entrasse na conta do Sindinap e fosse para dos Frei Chico. O que eles iam dizer que era isso? Em André Chalders, em Andresa Matais, em Samuel Pancher. O que vocês iam chamar disso? E aí o esquema o dinheiro entrou antes da Série D começar, antes do Metrópolis fechar o acordo com a CBF. Ele fecha em dezembro e o dinheiro começou a entrar em janeiro. Quer dizer, está claro que não é por conta disso, né? Está claro que ali haviam outros interesses por trás. E é um pouco assim que, infelizmente, a mídia liberal funciona no Brasil. Com venda de matéria, de silêncio, antes tinham, na época da Isto É, chamavam de quanto é, né? Porque assim, faziam-se dossiês, né? E esses dossiês eram negociados com a pessoa. E um intermediário lá e falava, ó, temos isso contra você. Aí o cara enchia de anúncio e tudo bem. O Assis Chateaubriand fez muito tempo isso na mídia brasileira também. O todo-poderoso, ex-poderoso, né? Assis Chateaubriand, dos Diários Associados. E, que se consta que ele fez o MASP, pelo menos ele fez o MASP, pedindo assim, doação, ligava com um dossiê para o Matarazzo, lá que eles eram inimigos, e falava, olha, tem isso aqui contra você, me vê aí um Godin, um Rodin, me vê aí um Picasso. E aí o cara dava um quadro para o MASP. Esses não, eles botam direto na conta, no bolso. Então, meus amigos, é muito difícil disputar. Imagina, 27 milhões. Eu estava brincando que aqui, quando entra uma publicidade de 24 mil, a gente estoura champanhe, que nem fez o cara da Cacau Show, quando fechou 300 milhões no dia de Páscoa. É muita diferença.
E essa diferença também tem muita relação com aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente defende. Nós não nos lambuzamos no mesmo poço de lama, pessoal do Mentirópolis. Enfim, era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todas.